Você ouve agora mais uma mensagem que transmite vida. Meus queridos irmãos, nós queremos deixar aqui uma palavra para a igreja. Desde que nós chegamos aqui, que sentimos a presença de Deus e também ouvimos a sua voz através dos cânticos que foram entoados aqui nesta tarde. Estava sentado aqui olhando uma árvore que está lá na nossa frente. E quando os irmãos cantavam e olhavam aquelas árvores ali, Deus falava tão forte ao meu coração, né? Porque Deus fala também através das árvores, não é? Eu me lembro que um dia eu estava muito triste. Meu primeiro campo que fui pastorear, este é o 5º. Eu estava no pé do muro, a casa que morávamos alugada, ela tinha um muro bem grande, alto. Eu peguei uma cadeira, me sentei e estava lendo a lição. E de repente Deus começou a falar ao meu coração. E eu me alegrei naquele momento. Mas isso depois que eu vi uma formiga levando uma folha de uma árvore. E a folha era bem maior do que a formiga. E quando ela ia no meio do muro, o vento dava nela e ela caía. Mas caía agarrado com a folha. Ela se virava, subia de novo, tentou algumas vezes, e o vento derrubando ela. Mas ela não desistiu. E eu não sei quantas vezes isso ocorreu, não lembro mais, mas em uma delas, ela pegou aquela folha e foi de novo, subiu e atravessou para o outro lado. Aí naquele momento Deus me deu um hino e eu escrevi aquele hino. Este hino está gravado em um dos CDs de Leni Silva. Ela gravou este hino. E naquele momento Deus falou comigo, nós não devemos desistir. Não é verdade? Eu quero ler um texto que está em Lucas. Eu quero fugir da leitura que foi escolhido como tema. Me veio ao coração Lucas capítulo 2, versículos 36, 37 e 38, que diz: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava... sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Me veio à mente, irmãos, essa história. Uma história que está resumida em 3 versículos. A história de uma mulher por nome Ana. Não é aquela Ana lá de Samuel, primeiro livro de Samuel. É uma Ana que aparece no
no Novo Testamento. Aquela Ana lá de Samuel era uma mulher mais nova. Essa aqui já era uma anciã, conforme a Bíblia, de quase 84 anos. E eu pensava nas virtudes desta mulher e seu posicionamento depois que ela já era viúva e que só morou com o marido 7 anos, ele faleceu, mas que ela era uma mulher do templo. Era uma mulher, como diz o pastor Dário Araújo, era uma mulher do culto e era uma mulher que não cessava de falar dele. Quem é ele aqui? Jesus, né? 84 anos. O versículo 36, a Bíblia faz questão de falar a descendência de Ana como filha de Fanuel, da tribo de Aser. Isso mostra que Ana, esta mulher, não era uma mulher alheia, não era uma mulher solta no mundo, mas era uma mulher de procedência. Porque aqui tanto fala o pai, como também a tribo que ela pertencia. Ou seja, ela era membro de uma igreja, comparando que a tribo possa ser a igreja. Ela era de família, porque a Bíblia cita o seu pai, e ela era membro da igreja, da tribo de Aser. Ela era uma mulher de origem. Ela não era aquela mulher que vivia de lugar a lugar sem que soubesse a origem da mesma. Nós podemos dizer que era também uma mulher integrada com o seu parentesco, quando fala do seu pai, e era também envolvida com o seu povo quando fala da sua tribo. Ou seja, Ana era uma mulher que vivia no meio do seu povo, misturada com o seu povo, familiarizada com o seu povo, porque ninguém pode servir bem a Deus se ele não é familiarizado com o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Nenhum de nós podemos servir bem a Deus se a gente não é familiarizado com o povo de Deus. Nós vivemos no meio do melhor povo da terra, a Igreja de Cristo. Eu dou muitas graças a Deus, porque eu sou crente, e desde que fui crente, há 30 anos atrás, eu nunca saí do meio deste povo. Né? Eu fui crente com meus 18 anos de idade, e todo o meu tempo foi em círculo de oração, escola dominical, vigília, doutrina, Santa Ceia, nunca perdi, graças a Deus. Quando não ceava num canto, mas ceava em outro. Esse tempo todo que eu sirvo a Deus, nunca fiquei um mês sem participar da Santa Ceia, o que eu acho um milagre, não é verdade? E aqui tem muitos outros semelhantemente. Então, Ana era uma mulher que ela tinha uma família, ela tinha uma origem. O versículo de número 36 ainda diz que ela tinha uma idade avançada e viveu com o marido 7 anos. Ela não deixou o seu marido, nunca se separou. Ela tinha também este exemplo para dar
Não é verdade? Uma mulher que casou com o marido e o tempo que viveu, ou o seu marido viveu, ela viveu com o seu marido. Apesar de ter vivido apenas 7 anos, desde que casou, porque a Bíblia diz que ela casou virgem com o seu marido, a parte final do versículo 36 diz que ela foi morar com seu marido, guardando a sua virgindade. Isso são virtudes de Ana. Glória a Deus. Ela viveu, seu marido foi embora, partiu, mas ela não conheceu um outro homem conforme o texto sagrado. Ela se manteve fiel ao seu marido, ela se manteve fiel à sua família, ela se manteve fiel ao seu povo. A família, quando fala do pai, seu povo, quando fala da tribo, fiel ao seu marido, quando fala que viveu desde a sua virgindade até a morte do marido, ela foi fiel ao seu casamento. Veja, meus irmãos, que Ana, ela era uma mulher que tinha um alicerce, tanto familiar, tanto no casamento, como também no seu povo, na sua tribo. Eu diria que isto constrói uma base sólida para que as revelações de Deus, ela possa nitidamente acontecer na vida de uma pessoa. Veja que quando nós chegamos no versículo de número 37, diz a Bíblia: e era viúva de quase 84 anos. Não é? E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Glória a Deus. 84 anos. Mas Ana não deixava o templo. Na verdade, estava na adoração. Se fosse hoje, ela morasse em bonança, ela ia estar aqui nessa comissão, com certeza, toda de verde, parecendo o jardim do Éden, né? Ela ia estar aqui, com estas santas irmãs, cantando e, quem sabe, recitando um jogral aqui. Aleluias, glória a Deus. Ana, 84 anos, é uma idade avançada. Ou não é? Uma idade avançada. Porém, Ana estava no culto. Ela estava adorando a Deus. O que dá a entender pelo texto é que Ana, ela era crente logo de cedo. Cedo ela já era crente. Mas Ana continuava com apetite de estar no culto. Ela continuava com o mesmo desejo em estar no templo. Glória a Deus. Os irmãos sabem que há muitos servos de Deus que não têm mais o mesmo apetite que tinham quando começaram. O apetite vai indo embora, vai saindo. O crente vai ficando vazio, muitos vão ficando vazios daquele desejo de estar na adoração, não é? De estar no culto, adorando a Deus. Os irmãos sabem que há muitos servos de Deus, não tem mais apetite de cantar num órgão da igreja, não tem mais apetite de estar numa escola bíblica dominical, não tem mais apetite de estar numa evangelização, não tem mais apetite de pertencer a nada. Às vezes você conversa com ele e diz assim: não, eu já fui. Mas você não está vivo ainda, meu santo. A senhora não está viva ainda, minha santa. Então tem que ser ainda. Glória a Deus. Se você está vivo, se você está viva e está no meio do povo, você está respirando, andando, falando, vendo,
ouvindo, você tem que ser. Você não pode mais viver, ou pode estar vivendo do passado. Eu cantava, eu orava, eu dirigia, eu ia na evangelização, eu ia com a comissão, eu ia, não, senhor, a senhora e o senhor tem que dizer, eu ainda sou, eu ainda canto, eu ainda oro, eu ainda visito, eu ainda evangelizo, eu ainda tenho visão, eu ainda tenho sonhos, eu ainda falo em línguas estranhas, eu ainda profetizo, eu ainda prego, eu ainda, a idade me chegou, mas eu sou ainda um instrumento na mão de Deus. Ana era assim. Oh, aleluia. Meus irmãos, quantos crentes Deus olha para eles como olhou Jesus para Jerusalém nos dias do seu ministério. A Bíblia diz que Jesus olhou para Jerusalém. Eu suponho que ele ficou com a cabeça assim. E ao mesmo tempo falando e dizendo, Jerusalém, Jerusalém. Oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar debaixo de minhas asas, como a galinha junto aos pintos seus. Jerusalém, se tu soubesse o que eu quero fazer, Jerusalém. Oh, Jerusalém, se tu deixasse eu colocar meu braço sobre ti, Jerusalém. E eu penso que Deus olha para muitos crentes hoje e diz, oh, minha filha, oh, se tu entendesse, meu filho, e deixasse que eu fizesse o que eu penso e o que eu quero, o que eu desejo na tua vida, mas tu foge, tu corre, tu fica longe, tu não aceita, tu não concorda, tu não combinas com o que eu quero fazer na tua vida. Mas nesta tarde Deus está falando com você que tem fugido e que tem corrido. Era viúva de quase 84 anos, porém não se afastava do templo. Ana tinha prazer de vir para o culto, ouvir a voz de Deus. Irmãos, isso é um lugar muito bom, irmãos. Tem lugar no mundo igual a esse, não? Oh, aleluia. Não tem lugar melhor do que esse, não. Aonde nós sentimos a presença de Deus. Ana não era aquela mulher que na hora do culto ficava com a televisão ligada, ouvindo e assistindo novela. Não era. Até porque eu acho que não tinha novela, tinha nada naquele tempo. Nem televisão tinha, né? Não, Ana vinha para o culto. Vinha orar, vinha falar com Deus, ouvir a voz de Deus. Até porque uma pessoa com 84 anos assistindo novela, já pensou, irmão? 84 anos. Ana disse, eu vou terminar meus tempos, meus dias, na presença de Deus. E a Bíblia diz que ela servia a Deus jejuando, ela ainda jejuava. Tem tanta gente nova que diz, se eu não comer de manhã um cuscuz, eu chego morto meu dia. Se eu não comer uma fuba inteira com 1 quilo de charque, eu posso saber que me enterram à tarde. Ana, 84 anos, dizia, hoje eu não vou comer feijão. Hoje eu vou me levantar, amanhã de manhã eu vou me levantar e vou ficar em jejum perante Deus. Eu quero uma resposta de Deus. A Bíblia não diz até quando ela ia jejuando, mas a Bíblia diz que ela jejuava, ela servia a Deus no templo, né? Glória a Deus,
servia a Deus no templo com jejum e com oração. Olha quantos crentes hoje faz muito tempo que não jejuam mais. Mas jejum é uma prática que permite a manifestação divina. Amém, irmãos? Aleluias, glória a Deus. A Bíblia diz que ela jejuava, servia a Deus com jejuns e oração de dia e de noite. Ana tinha uma prática de oração diante de Deus. Durante o dia ela tinha seu período. À noite também tinha o seu período. Seu momento de ficar com Deus orando, buscando a presença de Deus, não é? Ouvindo o que Deus ele tinha para falar. Glorificado seja Deus. Eu me lembro do que a Bíblia diz, que Deus renova a força do velho. Ana, eu acredito que Ana era uma velha renovada. Não é verdade, irmãos? Uma velha crente. Aleluias, glória a Deus. E a Bíblia diz, no versículo 'Deixe-me ver aqui, amados. A Bíblia diz no versículo de número 36, a Bíblia dá um título a ela de profetisa. Que não é profeta, né? Mas ela profetiza, ou seja, era uma mulher que Deus usava ela na mensagem profética. A matéria estava encolhida, porque 84 anos vai encolhendo um bocado de coisas. 84 anos vai diminuindo a voz. 84 anos vai diminuindo a vista. 84 anos vai diminuindo a capacidade de ouvir. O apetite também já não é o mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus usava a Ana. Oh, aleluia. Era profetisa de Deus. Oh, aleluia. Era uma mulher que talvez já tivesse com as juntas um pouco entrevadas. Reumativo, artrose, e tantas outras doenças aí. É possível que esses problemas de saúde já estivessem na vida de Ana. Mas a Bíblia diz, era profetisa. Deus usava a Ana. Na hora que era necessária, Deus vinha e se utilizava de Ana e falava a sua palavra através de Ana. Quer dizer, os anos não foram problemas para Deus continuar usando Ana. Ana poderia até dizer o seguinte: quando eu era jovem, eu subia aquela ladeira correndo. Mas ela não estava dizendo aqui, quando eu era jovem, Deus me usava. Não, continuava usando. Ana poderia dizer, quando eu era jovem, eu pegava essa lata e ia lá na cacimba, 1 quilômetro, buscar água. Ela poderia até dizer isso. Mas ela não estava dizendo, quando eu era jovem, Deus me usava. Porque Deus continuava usando Ana. Aleluia, glória a Deus. Ana continuava sendo uma ferramenta na mão de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você vai envelhecer, nós vamos envelhecer mais. Mas envelheça como instrumento na mão de Deus. Fique velho, fique com 100, 150, 200 anos, mas fique na mão de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor.
aleluia, ainda que você chegue a 200 anos, mas Deus possa contar com você, usar a sua boca, usar o seu corpo, usar a sua vida para falar com alguém quando precisar. Deus possa contar. Você pode não ter muita energia mais, mas você pode estar dizendo: Senhor, eu estou aqui, não sou mais de 16 anos, Senhor. Eu não sou mais de 15 anos, Senhor. Tu sabes que eu não tenho mais aquela energia, mas Tu sabes a minha vida estar aqui. Eu me lembro que quando eu morava com meu pai, meus pais ainda, quebrava o cabo da assadeira de minha mãe, assar tripa de boi, porque era o que mais a gente comia, era tripa de boi e bucho de boi. Aí quebrava o cabo. A minha mãe não jogava assadeira, não. Minha mãe pegava, na hora que ela estava quente, minha mãe pegava com um pano grosso e colocava aquela assadeira. Não tinha mais o cabo para pegar, mas continuava assando o bucho. Não tinha mais o cabo, mas continuava assando tripa. A gente ia para o rio pegar piaba, pegava tanta piaba. E minha mãe continuava com aquela assadeira assando as piabinhas para a gente comer. Eu quero considerar o cabo da assadeira a energia que a gente tem quando tem 12, 13 anos. Mas ainda que não tenha o cabo, mas Deus, pegue você com um pano grosso, coloque no fogo e prepare comida para aqueles que querem comer. Oh, alecana maçou manecai. Ah, eu não tenho mais o cabo, mas Deus sabe pegar. Eu não tenho mais aquela energia, mas Deus sabe usar. Eu não sou mais aquela pessoa daquele vigor, mas Deus tem um pano grosso que pega e coloca ainda no fogo e assa a piaba, e assa a tripa, e assa o bucho e dá de comida àquele que está esperando. Derramaço, neve cai. Quantas pessoas que não têm mais fôlego como tinha antes, mas estão no fogo, estão no fogo. Deus conta com elas, ainda está preparando comida para crianças. Oh, aleluia. Se essa comparação podemos fazer com Ana, Ana era a panela que não tinha mais cabo. Mas Ana dizia: olha, Senhor, mas se tu me pegar com um pano grosso, me bota no fogo, eu ainda asso, Senhor. Às vezes nós vamos conversar com pessoas idosas que estão trabalhando, dirigindo. Diz: olha, pastor, eu não quero parar agora não, eu não posso ir lá para longe, mas se o senhor deixar por perto, eu ainda faço. É a panela sem cabo, né? Não dá mais para ir para longe, Senhor, porque as pernas já estão assim. Mas se o senhor deixar num lugar baixo, pode trazer piaba que eu asso. E tem outros que é uma preguiça para fazer a obra de Deus. Oh, tem cabo. E tem panela que tem cabo dos dois lados, mas não assa nada. Tem camaçou, venéreo. Tem pessoa que tem saúde, tem pessoa que tem visão, tem toda a capacidade, estudou, Deus deu tanta coisa, mas não faz nada, é parado, é parado, é parado. Mas Deus vai levantar Ana dentro da igreja para cozinhar as piabas que tem gente querendo comer, tem gente esperando. Você que Deus tem falado com a sua vida, Deus está confirmando aqui. Você tem dito: Deus, minhas forças já se foram, eu não sou mais aquela, eu não sou mais aquele. Deus vai te perguntar:
para muitos comerem. Oh, Anamacácia Névia. Eu vou entregar, eu vou sair da comissão, porque eu não posso mais ir visitar. Você canta na igreja, deixa o novo ir visitar. Você vem cantar na igreja, não entregue nada. Eu não posso mais ir visitar, eu não posso. Sim, um dia eu também não vou poder. Mas você faz o que pode. No dia que a comissão formar, você vem cantar. No dia do ciclo de oração, você vem cantar. Você não pode mais ir subir a ladeira, mas você pode vir para aqui. E aqui Deus pega você com o pano grosso e leva para o fogo. Te anima, velho. Te anima, minha velha. Te anima. Quando eu falo velho e velha aqui, eu falo com respeito, viu, meu irmão? Eu falo com muito respeito a essas mulheres que têm idade de ser minha mãe e minhas avós dentro da igreja. Mas Deus está dizendo, minha serva velha, meu servo velho, te anima. Eu vou te usar, velho, do jeito que está, mas eu vou te usar na minha presença. Te anima. Te anima. Te anima, recebe vigor, recebe força. Deus é o Deus da criança, Deus é o Deus do adolescente, Deus é o Deus do jovem, mas Deus é o Deus dos velhos também. Diga amém por isso. Ele é o Deus dos velhos, Deus é o Deus dos velhos. Fora massa, neve, a curva, na maçura, né, canara. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Ana era uma mulher que dava graças a Deus. Não era uma mulher reclamanda. Eu já vi gente dizer assim, eu já vi muitas vezes alguém dizer, eu só presto para morrer, eu não presto mais para viver. Ana não falava isso, Ana dizia, graças a Deus. Graças a Deus porque não estou ouvindo mais como era. Graças a Deus porque não estou vendo mais como era. Graças a Deus porque eu não estou mais correndo como corria. Graças a Deus. E assim Deus ia sempre colocando a panela no fogo, né? Porque na casa de Deus, na mão de Deus, só se perde quem quer se perder. Foi porque o cabo caiu. Não se preocupe. Deus vai usar sem cabo mesmo. Eu estava no viaduto semana passada, no aniversário do círculo de oração. E tinha uma irmãzinha, eu acho que ela é lá de Bonança 1, não sei, uma bem moreninha, e ela com a bengala andando com a dificuldade. Uma voz tremenda, né? Uma bem moreninha, uma voz tremenda. E eu estou lá no púlpito olhando para aquela mulher, quando entre um intervalo e outro, ela tirava um coro do hino, uma voz, e eu olhando do púlpito para aquela... Eu acho que ela tem uns 80 anos, aquela irmã. Né?
Tem não? Tem ainda não? Mas já é bem idosa ela, né? 70, né? Já é uma boa idade. A Bíblia diz que é canseira e fadiga daí para frente, né? Mas ela com a muletinha, quando saiu para fora, eu conversei com ela e eu disse, olha, sua voz é muito bonita. Ela disse, o senhor acha minha voz bonita? Ela está aqui, irmão. Está não, irmã Maria? Ela disse, minha voz está bonita, pastor? Eu disse, ainda está. Esse pastor, uma velha como eu, dizia, pois é, sua voz está bonita. Cantando ainda. Quando foi na quinta-feira, eu vi ela subindo ali na calçada com a muletinha dela, sentou ali e veio tomar sopa de novo aqui, né? Começou com 2 pernas, hoje já tem 3, que é a muleta, mas está no templo. E tem uns que já tem 4 pernas. Tem aqui, nasceu com ela, e mais 2 negócios de lado, mas está no templo. Está no templo. A Bíblia diz que Ana dava graças e falava dele. Eu quero concluir dizendo à igreja nesta tarde, para concluir, vá dando graças e falando dele. Dando graça e falando dele. Dando graças e falando dele. Dando graças e falando dele. Dando graças e falando dele. E Deus vai preparando a piaba. Deus vai preparando. Deus vai preparando. Deus vai preparando. Você ainda vai cozinhar muita piaba. Deus ainda. Oh, aleluia. Deus ainda vai te levar no fogo muitas vezes. Muitas vezes ainda. Quero parabenizar a comissão. Pelo aniversário, 66 anos de aniversário. Possivelmente as que começaram não estão mais. Eu acho que nenhuma mais, né? Das que começaram essa comissão. Já são... Tem ainda? Quem é que está aí do começo? Só tem a senhora da que começou a comissão? Fique de pé, minha irmã. As 2 que começou, fique de pé, as 2 irmãs. Olha aí, 66 anos. Essa aí é as panelas que eu falei, tá vendo aí? Mas ainda assa piaba. Deus ainda está pegando com pano grosso e levando para o fogo, irmãos. Deus abençoe, minhas irmãs, que Deus ajude e que Deus dê mais 66 anos, vezes 10 ainda, para as senhoras estarem aí nessa comissão, tá bom? As demais irmãs que estão chegando, que substituíram, outras que já foram. Deus abençoe. E que as senhoras sintam sempre prazer de estar no templo, adorando a Deus, fazendo a obra de Deus. E quando Deus quiser preparar, assar um bucho, uma tripa, uma charque, uma piaba, a senhora diga, Senhor, está aqui essa assadeira. Não é grande, mas está aqui. Não é verdade? Estará aqui. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Não é a comissão que visitou, ali de escada. Vocês cantaram um hino aí muito bonito. Eu gostei de todos os hinos que foram cantados, mas vocês cantaram um hino muito bonito aí, né? As demais comissões aqui do nosso campo, que Deus abençoe pela cooperação, e a igreja em geral. Nós vamos passar aqui o microfone para as nossas irmãs, elas vão dar as suas palavras finais e logo nós estaremos agradecendo a Deus com uma oração. Vivo alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar, minha vida... Não é mais aquela, por
Você ouviu mais uma mensagem que transmite vida.